Olá, que a bondade de Deus te alcance. Vamos compartilhar sobre alguns aspectos da salvação, baseados em 2 versos do capítulo 2 de 2 a Tessalonicenses, que nos diz, versos 13 e 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tornarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela tem diversos aspectos. E hoje, em especial, eu quero frisar alguns deles. Primeiro, a origem de toda a obra da salvação. É óbvio que a origem da salvação está em Deus. Ele é o originador da obra salvífica. Ele que viu o homem numa situação de pecado e separado da sua glória, ele, portanto, proveu um meio de salvar o homem. E o texto nos diz que ele, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Esse trecho, ele toca na doutrina da eleição. O pensamento cristão concebe um Deus soberano, que provê todas as coisas e que governa todas as coisas, toda a sua criação. Então a salvação, ela é muito anterior ao momento em que ela é efetivada na vida de um indivíduo. Ela já acontece desde a eternidade, por causa do plano de Deus, por causa dos decretos de Deus e da própria vontade do Senhor. Então, a origem é a eleição, a escolha de Deus. A salvação é uma vontade de Deus. E esse texto nos diz que desde o princípio, Deus os escolheu. Sim, o Senhor nos escolheu. E todos aqueles que chegarão à salvação, não há dúvida que passa primeiro, inicialmente, pela escolha do Senhor. Esse texto também fala dos instrumentos usados por Deus. De uma salvação, olha bem que coisa especial. Para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então vamos ver aqui duas formas que Deus resolveu, através das quais Deus resolveu salvar o homem. Através da obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele quem efetiva a obra de salvação na vida do pecador. Deus planejou na eternidade. Jesus cumpriu todo o propósito para a salvação, a encarnação, a sua vida, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão. Mas o Espírito Santo efetiva toda esta obra em nossas vidas hoje. Então, é pela santificação do Espírito Santo. É assim que nós somos salvos. Somos santificados pelo Santo, pelo Espírito de Deus. A salvação, a santificação, ela não é proveniente de nós, mas proveniente do próprio Deus. E óbvio que com a sua santificação, nós passamos a viver uma vida santa e dedicada a Deus, separada para Deus. E o outro aspecto frisado aqui neste texto é a fé na verdade. A fé na verdade é a fé nas Escrituras. Sim, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Então, fé na verdade. Nesse caso, a verdade aponta para as próprias Escrituras, para a própria palavra de Deus. Em Efésios, Paulo diz isso, que eles creram no Evangelho e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, fé na verdade. Olha bem, a nossa salvação ela se processa assim, pela santificação do Espírito Santo
e pela fé na palavra de Deus. Por que fé na palavra de Deus, na verdade, no Evangelho? Porque são as Escrituras que revelam o plano salvador. Por isso nós precisamos crer nas Escrituras. E por fim, o objetivo da salvação. Esse texto também diz respeito ao objetivo da salvação. Nos diz o verso 14. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fomos chamados pelo Evangelho para que tomemos posse da glória de Jesus Cristo. Então, a glória da qual o homem foi separado no pecado, na queda, a glória é o objetivo. Glória são as coisas pertencentes a Deus, das quais o homem, em pecado, foi separado. Então, portanto, a finalidade da obra da salvação é reatar, é levar o homem novamente para a glória de Deus. Ou seja, participar novamente da obra de Deus. A glorificação, por isso, é o último passo da obra de salvação. Então, uma salvação que começa na eternidade, passa pela santificação do Espírito Santo e culmina, tem o seu clímax na glorificação. Deus te abençoe, te esclareça e que a graça dele esteja sobre a sua vida.